Olá, bem-vindo ao Cinema em Resumo. Hoje vamos recapitular um filme de terror e ficção chamado O Nevoeiro. Cuidado! Spoilers à frente! O filme começa com o artista, David, sua esposa, Stephanie, e seu filho, Billy, se abrigando de uma enorme tempestade. Após a tempestade passar, eles saem para averiguar os danos causados por ela, e percebem uma névoa espessa se aproximando deles, vindo das montanhas, mas não dão muita importância para isso. David vai até o seu vizinho, Brent, para verem o que vão fazer sobre os estragos causados, percebendo que o carro de Brent foi esmagado por uma árvore. Ele se oferece para levá-lo até o supermercado para comprarem mantimentos, e seu filho Billy vai junto. Durante o percurso, um comboio de caminhões militares passa por eles em alta velocidade, indo em direção às montanhas. Chegando ao supermercado, percebem que praticamente todos tiveram a mesma ideia de se abastecerem. Enquanto estão fazendo suas compras, um som de sirene ecoa pela cidade, enquanto militares e policiais passam em alta velocidade. Dan Miller entra correndo na loja, alertando a todos que há algo na névoa. Inicialmente as pessoas acham que ele está louco, mas lentamente a névoa vai cercando o supermercado, e junto um terremoto estrondoso deixa as pessoas em pânico. Com tudo isso acontecendo, ninguém está querendo sair da loja, exceto uma mulher, que precisa ver como estão seus dois filhos, que deixou sozinhos em casa. Ela sai da loja e adentra o nevoeiro, não sendo possível mais vê-la. David vai até o depósito para procurar por cobertores para seu filho, mas acaba encontrando um gerador com defeito, e o desliga. Ele ouve um barulho vindo do lado de fora do depósito, como se algo estivesse tentando entrar. Ele retorna para a loja e conta o que ouviu para um grupo de homens, que decidem ir ao depósito para averiguar. David diz para não abrirem a porta, mas um dos funcionários quer provar que é machão e abre mesmo assim, sendo agarrado pela perna por tentáculos enormes. David e Oli Wicks tentam puxá-lo para dentro, mas é um esforço em vão. Já era. Os outros homens conseguem fechar a porta, e David corta um pedaço dos tentáculos da criatura com um machado. Eles voltam para a loja e contam para os outros sobre o que aconteceu, mas eles só acreditam depois de lhes mostrar o pedaço cortado do tentáculo. Funcionários e clientes começam a formar barricadas nas vitrines da loja. Uma das clientes, a Sra. Carmody, uma fanática religiosa, começa a pregar sobre o dia do julgamento, que o que está acontecendo é a ira de Deus, assustando a todos na loja. Algumas pessoas céticas ainda não acreditam que existam monstros no lado de fora da loja, e decidem sair para buscar ajuda. David tenta persuadi-los a não saírem, mas em vão. Ele os aconselha a amarrarem uma corda em suas cinturas, para verem até onde eles conseguem ir. O grupo adentra no nevoeiro, e a corda começa a ser puxada rapidamente, e depois parando completamente. David começa a puxar a corda de volta, até que começa a aparecer o sangue e a parte inferior do corpo. Durante a noite, algumas pessoas colocam luzes por toda a loja, pensando assim que podem afugentar os monstros. Para a infelicidade de todos, isso só acaba atraindo insetos voadores enormes, que quebram o vidro e invadem a loja. Algumas pessoas decidem lutar contra eles, e outras saem correndo. A balconista, Sally, é picada no pescoço por um inseto que se assemelha muito a uma vespa, e acaba morrendo por causa disso. Algumas pessoas acabam morrendo nesse processo todo, e a Sra. Carmody é poupada de uma morte dolorosa depois de recitar a Bíblia, fazendo assim com que ganhe mais seguidores entre os sobreviventes. Oli atira em um inseto e salva Billy, que estava parado igual um idiota no corredor. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. A noite passa e agora é hora de cuidar dos feridos. David e um pequeno grupo vão até a farmácia para buscar medicamentos, e quem sabe encontrar alguns sobreviventes. Amanda tenta convencê-los a não irem, pois é muito perigoso, e até a Sra. Carmody aconselha a não saírem. Mas como são muito teimosos, eles vão mesmo assim. O grupo atravessa o nevoeiro e rapidamente chegam à farmácia, e lá dentro está um silêncio assustador, os fazendo acreditar que o local é seguro. Mas porém, eles descobrem que lá dentro existe um ninho de aranhas gigantes, que usaram os corpos do outro grupo como local de incubação. As aranhas gigantes atacam o grupo, atirando teias que causam queimaduras. Eles tentam escapar, mas são encurralados na porta de saída. Mas, Dan pega uma vara e mata a aranha. O grupo retorna para a loja, e a Sra. Carmody começa a ganhar mais influência, formando círculos de oração. David se lembra das últimas palavras do soldado morto na farmácia, que foram, sinto muito, levando a crer que os militares têm algo a ver com tudo o que está acontecendo. Eles vão em busca dos outros soldados que ficaram na loja, só para descobrir que eles já partiram dessa para uma melhor. E morreu. O soldado, Jessup, é confrontado, e revela que um projeto do governo para descobrir e encontrar outras dimensões estava em andamento, e que talvez os cientistas abriram outra dimensão, uma dimensão onde vivem essas criaturas. Com raiva, os fanáticos da Sra. Carmody o jogam para fora da loja, o oferecendo como sacrifício. Lá fora, ele é devorado por uma criatura gigante, muito parecida com um louva-a-Deus.
Na manhã seguinte, David e o grupo que ele formou resolvem sair da loja, para fugir dos fanáticos e da Sra. Carmody. Eles chegam até a porta de saída, tentando não fazer barulho para não acordar os fanáticos, mas a Sra. Carmody está bem acordada, e exige um sacrifício de sangue para agradar os monstros, exigindo que Billy seja entregue. David fará de tudo para proteger seu filho, e no tumulto, Ollie mata a Sra. Carmody usando seu revólver, conseguindo assim fazer com que o grupo deixe a loja. Ollie e mais outros dois são mortos por uma criatura, restando somente David, Billy, Amanda, Dan e Irene. David pega a pistola de Amanda no capô do carro, escapando por pouco de ser atacado por um monstro. David dirige até a sua casa, somente para encontrar a sua esposa, Stephanie, já morta pelas aranhas. Arrasado, ele decide sair da cidade. Durante o percurso, eles encontram muitos carros abandonados, e uma besta gigantesca de 6 patas. Infelizmente, após dirigir tanto, acabam ficando sem gasolina, não tendo mais saída, e percebendo que os monstros estão chegando cada vez mais perto, David pega a pistola de Amanda, sugerindo que eles devem se matar, ao invés de morrer pelos monstros. Após atirar em todos, incluindo seu próprio filho, ele sai do carro e começa a gritar, para ser morto logo pelas criaturas. Enquanto espera, o nevoeiro começa a se dissipar, revelando um tanque do exército, que estão dando um fim às criaturas. Quando um dos caminhões passam com sobreviventes, ele vê aquela mulher que saiu para reencontrar seus filhos. David percebe o quão burro ele foi, matando seu filho e os outros sobreviventes por nada. Ele cai de joelhos e grita em agonia. Não, você é burro, cara, que loucura. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Deixe um comentário se você gostou do vídeo.